Gente, meu, muito parabéns aos pais, no Dia dos Pais hoje. Meus parabéns às mães que têm a dupla função, né, que são pais, são mãe, né, então, meus parabéns. Meus parabéns ao vovô, à vovó, né, que é mega pai, mega mãe, né, de novo, então, muito abençoa, né, as nossas vidas. Você que não tem o seu pai presente mais, como eu não tenho, como a Roberta não tem, o Ronaldo não tem, outros não tem, sintam-se abraçados pelo Espírito Santo, porque Deus é nosso Pai eterno, amém? Fomos adotados, né? Temos essa filiação, então, esse Pai é para toda a eternidade. Os demais vão passar, assim como eu vou passar pela vida da minha filha, e vai seguir o fluxo, mas o nosso Pai eterno nunca nos deixa, amém? E por isso nós somos muito gratos, e eu quero compartilhar de um mega pai também. Não vou compartilhar do sofrimento dele, é um livro que eu amo, que eu sou apaixonado, mas vou me ater ao capítulo 1 e só os 5 primeiros versículos, onde narra parte, né, dessa filiação de um pai incrível chamado... o pessoal já sabe, né? Quando eu falo do livro que eu amo, esse aí é o número 1, né? E a gente conversa muito também, né, sobre os livros da Bíblia, mas esse, para mim, é fantástico. Então, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, e a gente vai estar discorrendo de alguns versículos e falando um pouquinho desse pai incrível, desse pai que, para mim, é um pai fantástico. E o tema da mensagem de hoje é Pai da Graça. Pai da Graça. Jó, capítulo 1, amém? Todo mundo conseguiu achar? Amém. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era homem mais rico de toda a época do Oriente. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros. A cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó mandava chamar e fazia com que eles se santificassem por meio de ritos de purificação. Jó se levantava ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifício completamente queimado, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, e ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seu coração. E era assim que Jó vivia e procedia. Amém? Era assim que Jó vivia e procedia. Isso era uma constância. Não era algo que Jó se prontificava a fazer de vez em quando. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? Quero aqui ressaltar a nossa jornada de pai. Nossa jornada de pai. Nós aprendemos no manual, hoje a gente tem que ensinar no digital, não é isso? Nós aprendemos no manual, hoje a gente tem que ensinar no digital, e às vezes a gente se encontra um pouco atrasado, né? Nossos filhos pegam o nosso telefone e já sabem coisa que a gente não sabe ainda, não é isso? Eu mesmo só uso para falar alô, que eu prefiro ligar, todo mundo sabe disso, né? E de vez em quando usar o Zap, coisa que demora a responder, mas quando dá na mão da Ana, então tem isso de função, quando dá na mão da Sara, não, papai, isso aqui é assim, assado, então os nossos filhos dão um banho, nós aprendemos no manual, a gente tem que ensinar no digital, e muitas vezes a gente se encontra atrasado. Nossos filhos, às vezes, nos dão um banho. Quando é o vovô e a vovó, então, está mais para trás ainda, né? Porque o negócio era mais arcaico, era mais manual, e quando pega a tecnologia, os mais novos dão um banho. Mas aqui, pensando no ser pai, fica aqui algumas orientações para nós, enquanto pais. Quando você estiver sozinho, cuide dos seus pensamentos. Paulo se preocupava com isso, né? Nisso pensai, no que for bom, no que for amável, e vinha dando diversas instruções, mas quando você estiver sozinho, pai,
cuide dos seus pensamentos. Quando você estiver em grupo, cuide dos seus comportamentos. Nós somos exemplo, nós somos espelhos. Então, cuide do seu comportamento quando você estiver em grupo. Quando você estiver com raiva, cuide das suas palavras. Nos desafios, cuide das suas emoções. E no sucesso, cuide do seu ego. Faz parte também, né? A gente precisa vigiar com relação ao nosso ego. Ensine o seu filho no caminho que deve andar. Essa é a melhor parte. Essa é a parte que tem que fazer todo sentido para você. Ensinar o seu filho é nosso dever, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto familiar, enquanto tutor de alguém, ensinar os mais novos no caminho em que deve andar. Enquanto você estiver aqui, se preocupe em cumprir essa missão. Se preocupe em deixar um bom legado, porque enquanto você faz, você ensina. Eles podem até não ouvir tanto o que você fala, mas vai seguir aquilo em que você faz. Então, se preocupe primeiramente em ser espelho, em ser modelo, porque enquanto a gente faz, a gente ensina. Você pode não querer ensinar enquanto faz, mas você ensina. E não vai colar aquele negócio, né? Faz o que eu mando e não o que eu faço, porque ele vai querer fazer o que você faz, não alguma das vezes aquilo que você está mandando fazer. É uma preocupação em que nós, enquanto pais, temos que ter. E nem sempre a gente vai conseguir atender a todas as demandas, não é isso? Nessa vida corrida que temos, nessa vida que tudo tem que ser expresso, nem sempre a gente vai conseguir acompanhar todas as demandas. Eu me recordo que na última festividade que fui no Rotary Club da Sara, e aí, né, encontrei um velho amigo lá que estudamos algum período, um bom período, né, no Guilherme, no Casuarina, e aí, né, eu cheguei um pouco atrasado, ele também chegou um pouco atrasado, ele chegou um pouquinho depois de mim ainda, a gente começou a conversar, ele falando, Leandro, enquanto eu vinha para cá, cara, estava vindo do Rio, né, trabalho tantos dias no Rio e tantos dias aqui, é empreendedor também, e aí ele falou, cara, enquanto eu vinha do Rio, minha esposa estava me mandando mensagem, falando, sua filha já vai começar a se apresentar, você não está aqui ainda, cadê você? Uma cobrança que é até normal, né, mas em que, às vezes, deixa a gente com o coração meio apertado, caramba, né, o trânsito está apertado, eu não vou conseguir chegar a tempo, né, e eu pensando, Leandro, cara, são duas realidades, eu não consegui pegar a apresentação da minha filha, mas o que elas precisam entender é que para ela estar aqui, eu tenho que estar lá. Para ela estudar no colégio particular, para ela ter uma educação de qualidade, para ela ter um plano de saúde, nem sempre eu vou poder estar em todos os ambientes. Eu falei, mas cara, é verdade. Eu vou te contar uma que eu passei. Cheguei, eu conseguia pegar a apresentação da Sara ainda. Mas eu falei, rapaz, há pouco tempo atrás a gente estava no clube, né? E aí eu quase não curto muita água, eu vou mais pelo lazer, pela diversão dos pequenos. E estou lá quietinho, né, na sombra, tomando alguma coisa. E aí elas foram lá, vamos comer alguma coisa, vamos comer, e já ia voltar para a água. Aí quando eu fui voltar, a Larissa falou, vamos chamar o tio para brincar com a gente na água. Chamar meu pai não participa. Eu, como é que é, filha? Meu pai não participa? Meu pai não participa de nada? Eu falei, meu amor, com todo carinho, com todo amor, senta aqui do lado de papai. Você está onde? Estamos no clube, papai. Aham, legal. Você estuda onde? Estuda. Você faz. Para você fazer tudo isso, alguém tem que pagar essa conta. Então, o seu pai, ele participa de exatamente tudo. Quando você está numa festividade, eu não estou lá de corpo presente, eu estou participando. Quando você sai, nas férias, saiu com a tia Cristina aí, com a Luísa, chegou um pix lá, não chegou? Papai está presente lá. O seu pai participa de tudo. E às vezes a gente também tem isso, né? Caramba, será que Deus não está me vendo? Nosso Deus participa de tudo. Nosso Deus nunca perdeu o controle de nada. Nosso Deus tem o controle de absolutamente tudo. Às vezes nós é que sentimos sozinhos, mas nosso Pai tem participação de tudo na nossa vida, de cada livramento, de cada conquista, de cada vitória. Ele tem participação de exatamente tudo, porque ao começar o dia, Ele já te deu o fôlego de vida, você passou a noite bem, você acordou, você abriu os olhos, então o seu Pai está participando, porque é Ele que te mantém vivo, é através dEle que você vive, que você respira, se movimenta e faz qualquer outra coisa. Então o nosso Pai, Ele participa
de absolutamente tudo. Amém? Nós precisamos ter esse entendimento e não errar o alvo como a Sarinha errou. Mas falando desse homem incrível, desse pai aqui que deixa um ótimo exemplo, um ótimo legado, só no primeiro versículo já seria o suficiente para mim, Leandro, para minha pessoa, falar assim, ó, esse cara ele tinha que ser congelado, né? Se eu estou lá na época, a minha sugestão é essa, ele já seria congelado e preservado no museu, para a gente pelo menos ver de um pouco mais perto, né, essa pessoa. Só o versículo 1 já seria o suficiente para eu dizer, cara, esse cara tinha que ser conservado para a gente poder observar um pouco mais perto. Olha o que diz o versículo 1 a respeito dele. Havia um homem na terra de Uz, seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, veio o primeiro adjetivo, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Gente, só de ouvir isso de um homem, só da Bíblia relatar isso de um homem, olha, cara, já é incrível. Deus habita naquele homem, não é possível. Um homem bom, um homem honesto, um homem que se evitava se aproximar do que era mal, temia a Deus de uma forma incrível e guardava os seus pensamentos. Quando foi orientado até pela sua esposa, amaldiçoe seu Deus e morre. Ele falou assim, mulher, como uma louca qualquer você fala. Nós recebemos o bem do Senhor, porque não vamos aceitar o que veio de ruim? Deus me deu, Deus tomou um homem que tinha um pensamento totalmente firmado nos propósitos de Deus. Uma fé inabalável e que deixa aqui um legado, uma preocupação que ele tinha com os seus filhos e uma preocupação que nós, nos dias de hoje, precisamos ter, porque isso nunca vai sair de moda. É você interceder pela vida dos seus filhos. Aqui narra, no versículo 5, que Jó, ao terminar os períodos de festa dos seus filhos, ele chamava eles, e por meio de rituais, vamos nos purificar. Mas olha a preocupação de Jó, eles fizeram alguma coisa de errado? Não, não se trata disso. Não se trata disso. Mas aqui diz o seguinte, que Jó dizia, né, que talvez, na parte B do versículo 5, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo, ainda que nos seus pensamentos, ou seja, eles não verbalizaram nada, mas a preocupação de Jó era tão grande que ele se antecedia, ainda que eles tenham pensado, pecado, blasfemado contra Deus em seus pensamentos. Eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero que vocês se purifiquem. Olha, nós temos que ter essa preocupação com os nossos filhos. Nós oramos com as nossas filhas todas as noites. E quando acaba aquele período de oração ali no quarto dela, faço questão de, no meu quarto, agora é uma oração que nós fazemos, intercedendo pela vida delas. Todos os dias. Todos os dias. E a gente começa a ver um comportamento que não gostaria e intercede por aquilo ali. Conversa, sim, mas ora. Os joelhos se dobram em volta da cama para orar. Senhor, abençoa o pensamento. Senhor, guarda o coração. Senhor, guarda a saída, guarda a entrada. Senhor, guarda as companhias. Senhor, guarda o futuro relacionamento. Senhor, guarda a escola. Senhor, guarda. Senhor, cuida. Senhor, transforma. Senhor, modela. É um costume em que nós, enquanto pais, a gente precisa ter. Nós, enquanto tutores de alguém, a gente precisa ter. Orar juntos, sim. Mas em especial no seu quarto, com a porta fechada, está intercedendo pela vida dos seus filhos, pela vida dos nossos filhos. E como isso faz uma diferença. Como isso tem uma valia. Como isso tem uma importância. Elas nem sabem do que estão orando, mas estamos orando lá por elas. Estamos orando lá por elas. Oramos pela vida da igreja, oramos pelos filhos, oramos pelos pais, oramos pela congregação, pelo nosso corpo diaconal, oramos, intercedemos pelos nossos enfermos. A oração tem que ser uma prática nossa diária. Diária. Nós precisamos aprender o que Jó explica aqui no versículo 5 e 6. Nós precisamos digerir isso e levar a nossa vida de joelhos.
o ponto mais alto em que a gente pode ter enquanto pai, enquanto mãe, enquanto avô, enquanto avó, enquanto gestor de alguém, o ponto mais alto é estar de joelho, intercedendo. E quando estamos de pé, nós somos como gigantes para eles. E a visão mais ampla que eles podem ter é em cima dos nossos ombros, porque somos gigantes para eles. Mas a gente precisa ter esse cuidado de, enquanto a sós, estar de joelhos, intercedendo por eles, assim como esse camarada fazia, assim como já fazia. Terminava os períodos de festa, ele chamava: vamos nos purificar. Ah, vocês pecaram? Não sei. Mas se porventura no pensamento, se passou pela mente de vocês blasfemar contra o Senhor, está repreendido. Já queimava holocaustos, jejuava em prol disso. Para que os seus filhos vivessem de uma forma diferente, de uma forma que honrasse a Deus. E Jó deixa esse exemplo, deixa esse legado para os seus filhos. Amém? Amém, igreja? Amém. Jó tinha essa preocupação, tinha esse discernimento. Pai, enquanto você está de pé, o seu filho estará, enquanto você estiver de joelho, o seu filho estará de pé. Tenha sempre essa preocupação em seu coração. Em 2 Samuel 12, de 13 a 23, vai contar uma história de um pai também que intercedeu muito pelo seu filho. Davi recebe de Natã a notícia em que o seu filho iria morrer. E ele, preocupado com aquilo, o menino fica enfermo, vem se cumprindo a profecia, e ele ajoelha, ele jejua, ele clama a Deus, para que Deus mudasse aquele quadro. E os servos vinham: Davi, come. Ele: não vou comer. Jejum completo, prostrado ao chão. Mas vem a notícia em que seu filho morre. E ele se levanta, ele troca suas vestes, ele vai comer, e ele vai adorar o Senhor. E ali os sábios, os estudiosos, os conselheiros de Davi falam o seguinte: mas olha, há pouco você estava jejuando, você estava em prantos, você estava buscando pelo seu filho, e agora você mudou o quadro totalmente. Enquanto ele estava vivo, eu tinha aonde me apegar, aonde buscar, aonde interceder. Agora que ele se foi e não vai ter como voltar mais, o que me resta é adorar, é voltar à minha rotina normal. É eu sacudir a poeira e seguir em frente. Ele era um adorador, errou sim, mas tinha essa questão de orar, de interceder e de se arrepender com o coração quebrantado ao Senhor. Mas entendamos, pais, que nem sempre a gente vai ser atendido naquilo em que a gente ora. Mas a nossa função é buscar a face do Senhor. A nossa função é clamar pelos nossos. A nossa função é viver uma vida de herói. E às vezes a gente vai ser herói sozinho. Algumas das vezes a gente vai ser herói com a gente mesmo. Herói de nós mesmos. Mas deixando um legado para os que estão sobre a nossa descendência. Para os que são nossa descendência. Para os que são as nossas sementes que a gente plantou e que Deus cuida, rega e faz crescer. Amém? Davi tinha essa preocupação e nós, enquanto filhos, também temos que ter essa preocupação de intercedermos uns pelos outros e entender que os nossos pais não são perfeitos, assim como nós não somos pais perfeitos para os nossos pais, para os nossos filhos. Algumas das vezes a gente é chato, né? Algumas das vezes a gente, pai, mas nada pode. E algumas das vezes a gente precisa dizer que não pode. E isso é uma forma também de amor. Muitas das vezes não entendida, não compreendida por eles, como nós, muitas das vezes, não compreendemos quando nossos pais nos diziam que não é a hora. Mas que por amor, com o coração apertado, eles diziam, não. E agora também chega a nossa vez de dizer aos nossos filhos, isso não, ou agora não. Não é para a sua idade. Não é para você. Não faz, não faça. Então, nós, por amor, precisamos também saber dizer não. É a função do pai. Um pai bom não é aquele que diz sim o tempo todo, mas aquele que diz sim no que pode dizer sim, ou que, por um momento, pode dizer sim, e não para o que
não deve ser para aquele momento, ou não vai ser em hora nenhuma. Isso é função do pai, muitas das vezes com o coração apertado. A vida não vai se tornar mais fácil para a gente, mas certamente nós nos tornaremos mais fortes. A vida não ficou mais fácil, do manual para o digital, mas nós ficamos mais fortes. Nós aprendemos, evoluímos, crescemos, e muitas das vezes somos o tipo de pai em que a gente gostaria de ter enquanto filho. Ou se não estamos nesse caminho, devemos estar. Nós precisamos ser os pais em que nós desejaríamos ter enquanto filho. Caminhando, tem aqui um exemplo que falou muito forte para mim, aonde fala da justiça, aonde fala da misericórdia e aonde fala da graça. E isso é coisa de pai. Um pai da graça. Tinha alguém vivo, hein? Tinha alguém acordado. O tema foi o pai da graça. E esse pai da graça, ele derramou sobre nós algo em que nós não seríamos capazes de alcançar. Essa música maravilhosa, Graça, eu pedi para cantar, porque é uma música que fala muito ao meu coração, que mexe comigo, né? Porque, de fato, eu não merecia, mas Ele fez por mim. O maior milagre Deus fez em mim. Estou quase cantando, gente. Não me segura que eu vou... Vai sair. Mas, enquanto não sai, eu vou com a história, então, né? Acho que eu sou melhor com a história do que cantando, não é isso? Mas Deus nos usa da maneira que somos, amém? É através de nós. E aqui, falando da justiça, da misericórdia e da graça, eu recebi essa mensagem e fiquei admirado, quero compartilhar com vocês algo muito lindo, que falou muito forte para o meu coração, assim como fala essa canção, Maravilhosa Graça. Vamos a esse exemplo. Um filho de 15 anos, ele sai escondido com o carro do seu pai dentro do condomínio. Foi lá, estava de bobeira, pegou a chave do pai no sapatinho, o pai devia estar tirando a pestana, e foi rodar dentro do condomínio. Rodando dentro do condomínio, acidentalmente, ele vai no muro e bate. Pum! Bateu no muro. O dono da casa saiu assustado, olhou para aquilo, olhou para o garoto de 15 anos. E agora a gente tem algumas óticas, 3 óticas. A lei, a misericórdia e a graça. Olhando pela ótica da lei, o dono daquela casa pode chegar para o menino, olha só, você pegou o carro do seu pai, você não tem nem idade para isso, você bateu no meu muro, e eu preciso que seja ressarcido o meu muro, então eu vou até a casa do seu pai com você, e eu vou exigir que o seu pai conserte o meu muro. Isso é o quê? Justiça, está justo, não é isso? Houve um acidente, ele tem um responsável, ele não responde por ele mesmo, então alguém vai arcar, o pai dele. Isso é justiça. Beleza. Fechamos a ótica da justiça. Vamos para a ótica da misericórdia. Agora o dono da casa vai agir com misericórdia. Ele foi lá, olhou aquele muro quebrado, carro amassado. Meu camarada, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou contar para o seu pai o que você fez aqui em casa, não. Eu vou assumir os prejuízos do meu muro. Mas faz o seguinte, vamos levar o carro para a sua casa, e lá você se vira com seu pai. Seu pai vai ter que consertar o carro dele. Isso é misericórdia. Ele teve empatia pelo menino. Ele teve misericórdia daquele menino. Ele não quis ir até a casa do pai para exigir o que era por direito o reparo do muro. Isso é misericórdia. Ele teve empatia. Sim ou não? Teve empatia. Beleza. Agora vamos olhar com um olhar em que muitas das vezes é escândalo. A graça. Olhando com o olhar da graça, aquele dono da casa olha para o carro, olha para o muro e fala o seguinte, meu camarada, fica tranquilo.
eu não vou até a sua casa falar com o seu pai que você quebrou o meu muro. Eu vou consertar o meu muro. E o carro do seu pai, eu vou mandar consertar o carro do seu pai, fica tranquilo. E faz o seguinte, vamos tomar um açaí, que você está meio nervoso, está meio abalado com o acidente, você tomou um susto danado, vamos tomar um açaí comigo. E eu te prometo uma coisa, quando você fizer 18 anos, eu vou te dar uma carteira de habilitação, eu vou pagar a sua habilitação para você. E ainda vou te dar um carro de presente. Isso é graça, favor imerecido. Ele merecia? Lógico que não. Mas essa graça alcançou aquele menino. Isso só tem no céu, só tem do céu para a gente. É tanta graça em que assusta, que não tem lógica, foge da realidade. Tange a realidade, ultrapassa. Ele não merecia de forma alguma, assim como eu e você não merecíamos. Não merecemos, mas somos alcançados por graça. E essa graça chega a ser escandalosa. A gente fica assim, não é possível. Eu não posso crer no que esse homem está fazendo. Assim como a gente não pode crer naquilo em que Deus fez por nós, entregando o seu Filho na cruz. O Ministério de Louvor pode estar se dirigindo à frente. E que você possa estar refletindo, enquanto o Ministério de Louvor vai estar nos ministrando, sobre essa maravilhosa graça. Que você possa estar refletindo sobre um favor em que você não merecia, mas veio até você, veio de encontro a você, para abençoar a sua vida de uma forma incrível, porque você errou, você pecou, você é falho, eu sou falho, mas essa graça, ela nos constrange de uma forma em que a gente fica abismado, e o que nos resta é somente aceitar a esse presente.